Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Pois é, mais um Geografando. E hoje, para discutir um geógrafo muito importante, vamos dizer assim, pode-se chamar o pai da geografia, apesar de que alguns preferem chamá-lo de pai da geografia política, né? Mas sem dúvida, um dos fundadores do pensamento geográfico contemporâneo no contexto da universalização da geografia, né, da geografia como ciência universitária, que surge na Alemanha. Inclusive, muito resultado dos esforços do Humboldt, né, mas não também do Humboldt clássico que nós estudamos, o geógrafo, visitou Chimborazo, né, fez toda uma viagem pela América do Sul, que era naturalista, né, mas na verdade pelo Humboldt irmão, que na verdade era um linguista e foi fundamental aí no processo de sistematização do ensino universitário alemão. Esse contexto, é claro, a gente tem ali muita coisa diferente e, claro, a geografia vai se institucionalizando como ciência acadêmica. E este senhor, chamado Friedrich Ratzel, está no centro dessas discussões, dessa ciência geográfica que está surgindo no contexto das universidades. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre questões básicas do pensamento do Ratzel, de fato, para que a gente possa introduzir até para aqueles que nunca tiveram contato com esse pensador, né? Quem é Ratzel? Quais foram suas ideias? Quais são os seus fundamentos principais, né? E é claro que isso será a sequência de uma série onde nós começaremos introduzindo o autor e, na sequência, nos aprofundando em algum dos textos desse autor, né? Na sequência, a gente vai ler algum texto referente a alguma parte importante da obra desse autor para nos aprofundar. Então, o vídeo de agora será uma discussão geral sobre o pensamento de Ratzel, para um vídeo sequente a gente discutir o tema, algum tema específico contido lá na sua obra, né? Algum texto que seja relevante. Muito bem, sendo justamente por isso, Ratzel é um pensador, um geógrafo. Esse termo geógrafo, até o século XIX, né, gente, poderia significar muitas coisas diferentes. Se a gente retorna na antiguidade, a gente pode dizer que a gente tem grandes geógrafos ali. Uma figura como Estrabão, que muitas vezes é conhecido como o pai supremo da geografia, né? Realmente aquele lá que desde a antiguidade sistematizou esse pensamento, inicialmente, né? É, geógrafo aí que inclusive é muito mencionado pelo fato de que é, colocava como objetivo supremo da geografia a felicidade, né? Que é uma das coisas mais bonitas aí do pensamento geográfico. A gente tem também o Ptolomeu, grego, né, que trabalhou muitas questões da cartografia, dos pontos, das coordenadas, né? É, inclusive, a Ptolomeu se atribui a ideia de geografia geral, enquanto de Estrabão, geografia regional, né? Enquanto Ptolomeu desenvolveu todo o sistema de coordenadas, localizar algumas cidades espalhadas pelo mundo antigo, inclusive o pensamento de Ptolomeu sendo retomado na Idade Moderna, nas grandes navegações. Strabão, ele trabalhou mais uma geografia regional, né? Tem uma obra chamada Geografia, com vários tomos, né? Para pensar cada pedacinho do mundo. E daí surge depois todas essas questões complicadas que a gente pode vir a trabalhar com o Milton Santos mais à frente, questão que está lá no trabalho do geógrafo, no Terceiro Mundo, primeiro capítulo, que são as questões que dizem respeito a uma geografia geral e regional e a dialética possível entre essas duas coisas. Então, dando um panorama geral, né, para a gente tentar entender o que é ser geógrafo. Estrabão, Ptolomeu, nós podemos falar que Aristótenes foi um geógrafo, né? Aristótenes que, observando a projeção das sombras na cidade de Ciene e na cidade de Alexandria, pôde, sabendo a distância entre as duas cidades, estabelecer a curvatura da Terra. Então, vejam só, até o século XIX, o que era ser geógrafo poderia significar muitas coisas diferentes. Heródoto, grego também, que muitas vezes é considerado um pai da história, também é considerado um geógrafo. E o trabalho dos geógrafos poderia ser um trabalho que incluía desde pensar questões como astronomia, ou o formato da Terra, ou a cartografia, ou a distribuição dos povos, né? Até questões militares, políticas, né? Então, o que se convencionou chamar de geógrafo, as geógrafas, né? Para a gente incluir todos,
incluía, na verdade, pensadores que não se limitavam a um pensamento geográfico que não era institucionalizado, né? Quer dizer, e aí entra uma questão epistemológica, vamos dizer, que é do próprio estatuto da geografia, né? O que é ser geógrafo? Depende, de fato, do que faz a geografia. Só que a geografia, como ciência, inclui questões muito diversas, biogeografia, climatologia, geologia, geomorfologia, indo também para as ciências mais voltadas para a parte de geografia política, geopolítica, urbanismo, né, geografia urbana, geografia agrária. Então vejam só, nós convencionamos chamar de geógrafos um número variado de pensadores que existiam desde a Idade Antiga, porque eles pensaram questões que são pertinentes à geografia. Só que falar de geógrafo no estrito senso, como ciência geográfica, só é uma possibilidade a partir do final do século XIX, quando há de fato uma sistematização do que é pensamento geográfico. Essa sistematização, ela diz respeito a uma linguagem. A gente precisa de conceitos, é uma ciência muito tributária da filosofia, diga-se de passagem, no final do século XIX. A gente precisa entender essa ciência. Ela tem uma linguagem. Todos concordam com ela? Não, inclusive isso é a ciência, né? Um vai concordar que a linguagem é uma coisa, outro que é outra, um concorda com esse conceito, outro não, um concorda com o uso de tal coisa, outro não. Certo. Mas há um referencial comum que são os estudos relacionados ao espaço geográfico. Uma noção que se constitui desde o século XIX, de maneira mais sistemática, e vem ganhando mais importância, maior sistematicidade no século XX e XXI. Então, essa é uma questão importante, porque o Ratzel está no meio desse processo de institucionalização e sistematização do pensamento geográfico, tentando introduzir, então, essa discussão com base no próprio espaço. Né? Então, o geógrafo, a geógrafa, o cientista que trabalha com a geografia, o filósofo, né? O filósofo, que eu acho que o geógrafo, antes de tudo, um filósofo, concordo com Milton Santos, ele tem em mente essas questões que dizem respeito à natureza e sociedade. Ele tem em mente, nas suas discussões, a ideia de espaço geográfico. Uma noção que, por exemplo, lá no Estrabão não existia. Não sistematizada, nem no Ptolomeu, nem em muitos outros. Então a gente está falando, e por isso eu resolvi começar essa série de discutir os pensadores da geografia com Ratzel, porque é mais interessante começar pela institucionalização da geografia, para depois, a partir dessa visão de institucionalização dessa ciência, ver como. Porque aí é um processo, né? Isso daí é muito interessante. O Foucault é um cara que trabalhou muito com essas ideias, né? Como o surgimento de certas noções alteram a nossa noção histórica do passado, né? Então, para a gente, ser geógrafo hoje é isso. E quando a gente olha para o passado, a gente projeta essa institucionalização da geografia na nossa visão do que eram, talvez, possíveis geógrafos no passado, não é? Aí entra até um anacronismo inverso, né? Uma questão que alguns filósofos trabalham, que é o fato de, bom, nós já estamos vendo em Estrabão ele criando uma geografia. Como a gente espera que ela fosse essa geografia institucionalizada? Quando, na verdade, o projeto dele era outro, certo? Mas então, por isso é mais interessante começar o percurso do pensamento geográfico no final do século XIX. Na verdade, a gente poderia ir até um pouco antes, que é, na verdade, pensar as sociedades geográficas. Isso a gente vai fazer um pouquinho depois. Mas seria interessante também pensar qual foi o papel dessas primeiras sociedades na institucionalização desse conhecimento e principalmente no processo de partilha da África, que vai levar à Conferência de Berlim em 1885. E é claro que o Ratzel está no meio dessa história toda. Mas o Ratzel, ele é um cara que está participando ativamente da institucionalização do pensamento geográfico. E onde? Na Prússia, que depois vinha a ser a Alemanha, né? Vamos lembrar que a Alemanha ela vai se unificar em 1871, num processo violento, como toda unificação é, todo nacionalismo é uma forma de violência. E os alemães eles se unificam a partir, é claro, de uma série de conflitos que vão se estabelecendo com os estados vizinhos. Né? A criação da identidade alemã é uma criação violenta porque os alemães estão dispersos, inclusive em outros países. Né? O que vai levar depois, inclusive, a discussões muito fortes na geografia, como a discussão entre Ratzel e Laplace sobre de quem é Alsácia-Lorena.
né? Alsácia-Lorena, que é essa região fronteiriça entre França e Alemanha, e que foi invadida pela Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Foi um conflito decisivo para levar ao processo de unificação da Alemanha. Esse processo de unificação alemão, ele é fundamental ali para as discussões que envolvem a geografia, né? Porque nesse processo, qual é a função dos geógrafos? É discutir exatamente, né, no caso dessa geografia na Prússia, que vai depois vir a ser a Alemanha, o que constitui essa nação alemã? Que está na base da formação da unidade desse Estado. Então, a geografia, nesse processo de institucionalização alemão, ela surge para cumprir certas obrigações históricas, né, políticas, vamos dizer, né? Dizer certa obrigação histórica parece que a história tem uma teleologia, talvez mais uma obrigação política. Que obrigação política é essa? Entender, né, de construir as bases ideológicas da produção desse Estado alemão. Então, não por acaso, as preocupações do Ratzel vão ser muito dirigidas em relação a uma geografia política. Ele quer entender essa geografia política da Prússia e criar um programa ideológico, um programa de pensamento que busque institucionalizar essa noção do que nos torna alemães, né? O que nos torna, o que faz dessa nação ser a Alemanha. Então, por isso, ele vai para a geografia política, para pensar o Estado, para pensar o território, que são esses conceitos ou categorias extremamente importantes no seu pensamento. Então, é muito importante localizar essa historicidade do pensamento do Ratzel, não desligar o autor do seu contexto histórico, né? O Ratzel está preocupado com certas questões de uma chamada geografia política, porque ele está no meio de um processo de institucionalização do Estado alemão. E os geógrafos são convocados a quê? A definir, mas afinal de contas, qual é o espaço dos alemães, né, dos alemães? Qual é o espaço dos alemães? Quais são os limites desse Estado? O que faz com que esse território exista e o que legitima esse território? Como a gente pensa o Estado em relação ao seu espaço? E a própria noção de cidadania, o que nos torna alemães de fato. Então, o Ratzel está em torno dessas questões. Isso é muito importante porque os seus conceitos fundamentais vão em direção a essa ideia. O Ratzel vai ser passado para a história como um autor cruzado pela noção de determinismo geográfico, né? Na verdade, determinismo geográfico seria o mantra da geografia ratzeliana. Na verdade, essa ideia de determinismo geográfico, ela é uma ideia construída. Ah, não me diga, todas as ideias são, né? Mas construída e imposta por um historiador chamado Lucien Febvre, que, na verdade, por meio de uma espécie de reducionismo do pensamento geográfico, o Ratzel como um pensador de segunda linha. Nesse processo de institucionalização das ciências humanas, havia um grande debate entre história, geografia e as ciências sociais. É claro que cada uma buscando o seu espaço, né? Quer dizer, quem que vai falar do quê, né? Nesse processo existem, para a geografia, dois vilões, vamos dizer assim, né? Dois que buscaram colocar a geografia como uma ciência desnecessária, de segunda importância. Primeiro foi Lucien Febvre. O Lucien Febvre ele introduz a ideia de determinismo geográfico como uma espécie de delimitação do pensamento ratzeliano, como uma colocação de um pensamento reducionista, simplista, que não enxergava com profundidade. Ou seja, quando a gente fala determinismo geográfico, naturalmente vem uma série de preconceitos na cabeça dos geógrafos que buscaram esquecer essa ideia de determinismo, inclusive correndo o risco de fazer o que o Rui Moreira falou, que é jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? O processo de renovação da geografia buscou fingir que esses clássicos eram totalmente desinteressantes, não importantes, o que é um grande problema. Então, o Lucien Febvre é o primeiro e o Emily Durkheim foi o segundo. Em algum momento a gente vai falar do Durkheim também, né? Mas que colocou a geografia, ambos, os dois, né? O Lucien Febvre e o Durkheim, levaram a geografia a um reducionismo de uma ciência descritiva. E é um reducionismo, porque a descrição é um elemento básico, dos mais básicos da ciência. Quando você diz que a geografia é uma ciência descritiva, você reduz enormemente seu potencial, porque é o processo mais básico possível de uma ciência é a descrição. É você descrever os elementos de uma paisagem, por exemplo, né? Então a geografia,
ela vai sofrendo um ataque no seu estatuto epistemológico, de pensamento, e vai sendo cada vez mais colocada acanhada, e os geógrafos vão se sujeitando a também assumir essas posições, né? Como até hoje muitos assumem. Então, como a ideia de retomar a experiência viva do pensamento geográfico, nós temos que discutir esses geógrafos no nível necessário da sua discussão. Então, introduzindo algumas noções básicas do Ratzel, essa ideia de determinismo geográfico, que, como vimos, constitui um preconceito, a obra ratzeliana, também, de certa forma, não elimina o fato de que o Ratzel, sendo um sujeito histórico de sua época, era cheio de preconceitos. Não é? Quer dizer, é claro que o Ratzel institucionalizou uma geografia alemã que não só visava a delimitação das fronteiras do que seria essa Alemanha, mas também legitimava a superioridade alemã em relação aos outros povos. Então, talvez a ideia de determinismo geográfico, né, talvez fosse melhor substituído pela ideia de antropogeografia, né? Porque a ideia de antropogeografia ela traz para a gente essa profundidade do pensamento do Ratzel. É um livro inteiro para falar da antropogeografia, que infelizmente não foi traduzido para o português, né? Mas é muito interessante a gente pensar segundo essa noção. E a noção da antropogeografia, né, naturalmente, ela é uma noção positivista. Né? O Ratzel está num contexto final do século XIX, onde o positivismo, né, vindo na onda do Augusto Comte, é um elemento fundamental. E aí é bom a gente sempre reparar nessa ligação entre filosofia e geografia. Inclusive, por isso, hoje pode-se dizer que a geografia passa por uma crise terrível pelo fato de que esquece a filosofia. Se está virando um cientificismo, está deixando de lado a filosofia nos seus debates, né? Isso é algo que nós já exploramos aí bastante no canal. Então, retornando para a ideia de determinismo, a gente pensar a antropogeografia, é interessante notar como a ideia de antropogeografia também tem fundamentos filosóficos importantes na própria Alemanha. Vamos lembrar que Ratzel é um pensador do século XIX, mas no século XVIII, o também geógrafo, chamado Immanuel Kant, desenvolve essa noção de antropologia e geografia. E tanto a antropologia quanto a geografia na filosofia kantiana são entendidas como ciências de síntese. Ou seja, são ciências, no geral, como no caso da geografia, descritivas, né, e que fazem uma síntese das diversas ciências. No caso, a geografia faz a síntese das ciências da natureza, enquanto a antropologia das ciências do homem, no pensamento kantiano. É interessante ver como Ratzel junta essas duas coisas, já mostrando essa síntese homem-natureza na própria noção de antropogeografia, muito influenciada pelas noções kantianas, certo? Então, isso daí são certas influências históricas, filosóficas no pensamento do Ratzel, que são muito importantes que a gente se lembre, para que a gente possa entender melhor o contexto da produção desses conhecimentos, né? Bom, então o determinismo geográfico, a antropogeografia, tem como princípio a ideia de que, de fato, há uma espécie de influência da natureza no homem que determina o seu modo de viver e o seu nível de desenvolvimento. É claro que o conjunto dessa ideia, né, que tem que ser analisada com mais profundidade, entendendo, por exemplo, essa influência kantiana, entendendo os limites desse pensamento, ela introduz certas noções colonialistas. De fato, a gente está pensando no século XIX, a Alemanha que, pela via prussiana de desenvolvimento, está chegando atrasada em relação aos outros países europeus, numa industrialização tardia. E claro que o Ratzel ele tem em mente também a necessidade dos alemães de constituírem colônias, e de fato, os alemães vão constituir colônias na África e na Ásia, colônias que serão perdidas ao final da Primeira Guerra Mundial, né, mas que são colônias que durante certo tempo são importantes, né, mas que não geram um processo de ocupação sistemática dos alemães. É muito importante a gente entender esse contexto de pensamento para pensar o próprio e própria noção de determinismo geográfico, né? Então, essa noção, por exemplo, introduz certas ideias, como o fato de que a natureza abundante ela gera um estilo de vida facilitado que leva o homem a uma organização social mais frouxa, né? Quer dizer, então os homens eles vivem de maneira mais frouxa,
Porque frouxa no sentido, não buscam desenvolvimento avançado, se desenvolvem de maneira mais lenta, justamente porque a natureza lhes oferece em grande quantidade o que eles precisam, alimento, né? Calor, vegetação. Enquanto que na Europa, por exemplo, fria, montanhosa, mas desolada, a gente tem a produção aí de uma sociedade de guerreiros, uma sociedade que disputa recursos e que por isso precisa de organizações sociais mais complexas. Então, basicamente, essa é a noção que é introduzida pelo determinismo geográfico do Ratzel. O grande problema é que quando a gente olha para esse determinismo somente dessa maneira, a reproduzir esse preconceito do Lucien Febvre, a gente deixa de tomar a real dimensão da importância de realmente entender que há um impacto do espaço na organização social. E isso não é necessariamente esse preconceito que a gente chama de determinismo geográfico, é simplesmente pensar uma antropogeografia. É inegável que a distribuição de recursos tem impacto na distribuição das pessoas. Vamos pensar um deserto, o exemplo mais chulo. Um deserto onde tem um oásis ou outro, é onde as pessoas se concentram, né? E nesse caso, é claro que há determinação, por exemplo, como traz a geografia crítica da influência do capital, mas nesse caso, simplesmente pensando nas sociedades antigas ou pré-históricas, essa distribuição natural vai influenciar justamente porque há uma escassez de recursos, né? Então, há de fato que se pensar os limites dessa relação homem-natureza e não pensar que há uma completa independência do homem em relação ao seu meio, né? A natureza tem uma grande influência nos processos sociais, né? Quem retoma muito isso de uma maneira também interessante é o Halford Mackinder, que também vai pensar segundo muitas ideias do Ratzel, né? O Mackinder, ele também está no meio disso tudo, tentando compreender uma antropogeografia, por exemplo. O Mackinder compreendendo o fato de que existe um corredor de planícies que vem desde das planícies e planaltos da Sibéria até passando no norte da Europa, onde há a planície sarmática, há um corredor natural que fez com que povos historicamente utilizassem esse corredor para invadir os países, né, os reinos da Europa, os hunos, os próprios sarmatas, né, enfim, os mongóis. Por que que eles não se dirigiram ao sul da Ásia? Muitos deles se dirigiram, claro, mas há também um obstáculo geográfico ali, que é a Cordilheira do Himalaia. Então, essa cordilheira, ao mesmo tempo que você tem uma cordilheira impedindo um avanço para o sul da Ásia em direção à Índia, né, ou outras regiões, inclusive com desertos também entre essa cordilheira, no norte você tem uma planície que vai para a Europa. É claro que esses povos, sabendo dessas dimensões geográficas, utilizaram esse corredor como meio mais fácil de chegar, né, em outras regiões. Né? No caso dos hunos, por exemplo, influencia o clima, o planeta vinha resfriando, os povos hunos foram obrigados a descer, né, das cordilheiras, das planícies asiáticas e irem em direção à Europa, buscar terras mais quentes. Então, a gente não pode tomar esse determinismo geográfico pelo simples preconceito, que inclusive chega a atingir o Ratzel no sentido de considerar níveis de desenvolvimento, mas a gente pode se apropriar dessa ideia para pensar os impactos da natureza na humanidade. É claro que esses impactos eles vão se tornando cada vez menores na medida, e aí a gente traz o Milton Santos, em que as técnicas vão se renovando e possibilitando novas relações com a natureza. Então há de fato, né, essa propensão a uma forma de organização social baseada na natureza. Né? Não podemos deixar de lado. Então, esse é um ponto importante para a gente recuperar do Ratzel, certo? Ratzel também desenvolveu a ideia de espaço vital, né? O Lebensraum. Então, do alemão, não fala alemão, viu? Vocês me perdoem aí a pronúncia. Então, espaço vital, pessoal, o espaço vital ele vem dessa ideia inclusive de pensar o Estado como um organismo. O organismo, para existir, ele precisa se alimentar, se reproduzir, ele precisa de recursos. Pensar o organismo como um corpo biológico mesmo, né? Então, o organismo ele precisa se alimentar, precisa viver. Aí, o Ratzel, nessa ideia de espaço vital, a gente já associa ela com a ideia de Estado como organismo. E aí há influências filosóficas também importantes. Vamos colocar aí algumas. Primeira influência filosófica é do Aristóteles. O Aristóteles tem uma influência porque o Aristóteles, no seu livro A Política, né, que na verdade é um conjunto de livros que depois foi organizado, na política, o Aristóteles, ele vai definir também o Estado como um organismo, né? O Estado ele é um organismo, e aí, é claro,
a gente já traz também, inclusive, a influência do positivismo, já para a gente pensar um pouco. Mas por que que o Estado é um organismo? Porque na política do Aristóteles, o Aristóteles define a polis, né, como, na verdade, a família como a célula básica da sociedade, a aldeia como união de várias famílias, e a polis é a forma mais completa de associação, que na verdade é a associação de aldeias. Então, esse pensamento do Aristóteles já conduz a uma certa ideia de organicidade, né, do Estado, no Ratio, né? Porque justamente o Estado passa a ser visto como um elemento biológico. O Estado ele vai ser analisado segundo essa concepção biológica. Né? Aristóteles, é claro, estudou os animais. Na verdade, Aristóteles estudou tudo, né? Mas na própria concepção de Estado do Aristóteles, há essa reprodução do organismo. O organismo ele é feito de elementos que, em associação, formam um corpo orgânico biológico, né? É uma união de diversas partes. Então, a primeira influência no Ratzel é a influência do Aristóteles. A segunda influência é do Augusto Comte, do positivismo, certo? O positivismo, ele também tenta introduzir uma ciência social com base nos critérios das ciências biológicas, das ciências naturais. Então, essa ideia de Estado também vem um pouco tributária do Comte, né? Então, quer dizer, analisar o Estado, a sociedade, os sujeitos desse Estado, dessa sociedade, a partir de elementos biológicos, né? O método é o método da biologia, né? Quer dizer, você parte de uma descrição, a partir dessa descrição você tenta realizar o que a gente chama, né? Nas ciências biológicas de uma espécie de indução. Né? Você generaliza elementos da observação, estabelecendo a relação entre as partes. Né? É um empirismo, vamos dizer assim, um empirismo de maneira mais é, banal. Né? Um empirismo pela observação, pela experiência, eu identifico os elementos que tornam-se os elementos basilares para a construção da minha teoria. Né? Então, isso é uma segunda influência muito forte que vai levar a uma análise do Estado como uma análise biológica. Mais uma vez, o Estado é um organismo, como organismo ele precisa se alimentar. Terceira influência importante para a gente pensar o Ratzel é Hegel. Olha só, Hegel, quem diria que o Hegel poderia ter alguma relação? O Hegel tem grande influência, não só no pensamento do Ratzel, mas no pensamento de praticamente toda a intelectualidade alemã no século XIX, XX e até hoje. Assim, é incrível como a gente vê cursos sobre Ratzel e a gente não pensa as influências filosóficas que são fundamentais. O Ratzel está naquela sociedade alemã e o Hegel do início do século XIX, o Ratzel mais do final do século XIX, e o Hegel ele introduz certos paradigmas que são fundamentais para aquela sociedade. Que vai influenciar todas as diversas ciências, né? Tanto a geografia quanto a própria filosofia, o direito e as outras ciências mais. Onde que o Hegel entra influenciando o pensamento do Ratzel? Na ideia de Estado. Lembra que o Hegel tem a teoria do direito, né? Inclusive que depois vai ser criticada pelo próprio Marx. E aí a gente já vê como a crítica da filosofia do direito de Hegel pelo Marx já é a mesma crítica que a própria geografia crítica vai fazer em relação às geografias positivistas, está tudo ali, né? Mas o Ratzel ele desenvolve, o Hegel, perdão, desenvolve a ideia de Estado como uma ideia de razão, né? O Estado como o auge dessa racionalidade, que em Kant era racionalidade no indivíduo. Em Hegel se torna a racionalidade do Estado. O Estado é a realização da razão no próprio desenvolvimento do espírito absoluto. A própria história, lembremos lá o Hegel, tem uma certa teleologia, ela caminha por superações dialéticas, né? Tese, antítese, síntese. E o Estado seria uma forma de operacionalização, de tomada, de aumento de razão naquela sociedade. Né? Então, assim, como o Ratzel entende esse percurso como a própria ideia de homem, é uma ideia da natureza tentando tomar razão dela mesma. Né? O homem é a natureza querendo tomar consciência de si. Inclusive, né, frase do Elisée Reclus, que depois a gente vai analisar também, geógrafo anarquista que tem influência do Hegel. Pra vocês verem como esses geógrafos não escaparam em nenhum momento dessa influência hegeliana, os geógrafos do século XIX, seja para apoiar Hegel, ou seja para ficar contra ele. Não é? Então é muito importante a gente entender como Ratzel ele
tem no centro da sua discussão o Estado como elemento de racionalidade, porque o Hegel veio pensando essa ideia dessa razão. É claro que aqui não tem como a gente explicar com mais profundidade as ideias hegelianas, mas recomendo que vocês assistam os vídeos sobre Hegel no canal. Por isso que eu sempre defendo a ideia de que o geógrafo ele tem que estudar filosofia, ele tem que ir para a filosofia, ele tem que entender o que o Hegel queria dizer, o que é o processo ascendente e descendente da dialética hegeliana, né? Porque isso mesmo vai explicar a própria ideia de geografia geral e regional. Então, isso daí precisa ser buscado lá, certo? Mas por enquanto ficamos com essa ideia geral desses três filósofos, e a gente poderia, né? Na verdade, são quatro, porque eu trouxe o Kant também, né? Que tem grande influência no pensamento de Ratzel, né? Que é o Aristóteles, o Comte, o Augusto Comte, o Kant, né? Augusto Comte, Kant e Hegel, né? São esses filósofos muito importantes ali para pensar o pensamento do Ratzel. Então, dessa ideia, né, de Estado como organismo, essa organicidade do Estado, que, como vimos, já é tributária desde o Aristóteles para pensar o Estado na sua política, depois é renovada por Augusto Comte, que pensa a organicidade a partir do método das ciências naturais e biológicas introduzido, né, nas ciências humanas, a gente chega na ideia de espaço vital, né? Se o Estado é um organismo, e se esse organismo se alimenta, ele se alimenta do quê? De espaço, né? Então ele precisa de um espaço vital. O Estado ele vai sobreviver e se desenvolver na medida do espaço que ele tiver ali disponível. Então essa ideia de espaço vital, na verdade, vai ser trazida, né, pela biogeografia. A ideia de que a gente tem um espaço ali que é fundamental, né, que para a sobrevivência das espécies. Então, é muito importante também entender que a ideia do Ratzel para falar do espaço vital tinha necessariamente o objetivo de contribuir com o processo de unificação da Alemanha, né? O Estado ele precisa de ser unificado. O Estado unificado ele é mais potente na medida em que, ao invés de você ter vários estados pequenos em espaços pequenos, a gente tem um Estado maior que se organiza usando a potencialidade de um espaço maior. Muitos vão atribuir a ele essa própria noção imperialista do espaço vital. Mas, na verdade, essa noção vai ser distorcida mais à frente por Krauhol-Schoffer, que, na verdade, é um geopolítico, que vai usar a ideia de espaço vital, vai criar mapas, inclusive, segundo essa tendência, para explicar a dominação alemã nazista sobre a Europa e o que ele chamou de pan-região, né, da Alemanha, que incluiria a África e a Europa Ocidental. Isso depois nós veremos que teremos também um vídeo só para o Krauhol-Schoffer, só para discutir as ideias do Schoffer. Então nós já vimos aí algumas ideias do Ratzel, além do seu contexto histórico, né? O determinismo geográfico, a ideia de Estado como organismo e seu espaço vital. Colocaria uma quarta ideia importante, que é a ideia de solo, né? Então, veja, a ideia de solo para o Ratzel é muito importante, é uma ideia que também tem que pensar os elementos pedológicos na compreensão do Ratzel. Pedologia é o estudo do solo. Há um elemento fundamental, porque se o Estado é um organismo, o Ratzel ele dá grande valorização desse espaço vital como solo, porque o solo é a potencialidade agrícola que é capaz de alimentar essas pessoas que vivem nesse estado. Então, quando a gente pensa o espaço vital, a gente tem que ter a ideia de que esse espaço, até porque o Ratzel vem muito tributário das ideias da biologia, né? Que esse espaço ele tem que ser pensado tanto como um espaço das relações humanas, esse espaço vital, mas também das relações físicas, da própria potencialidade da natureza. Não por acaso, o próximo, né, na sequência, nós vamos ler um texto do Ratzel chamado O Solo, a Sociedade e o Estado. A gente vai entender melhor essa ideia do solo na própria compreensão desse espaço geográfico. Um elemento, então, decisivo para o Ratzel, para pensar o espaço geográfico, é o solo. Claro que a gente está falando do final do século XIX, a qualidade do solo tem um grande impacto. Até hoje, a gente tem meios muito melhores para corrigir deficiências do solo, mas no final do século XIX, você tinha que ter um solo de qualidade, na maioria das vezes isso era um grande diferencial. Então, nós vamos ver também como esse solo ele tem tanto uma dimensão humana como também pedológica. A gente tem que entender essa dimensão também como importante, né? Muito bem, então, vimos aí algumas características do Ratzel e continuando aqui com o meu roteiro finalizar, a gente pode trazer algumas outras influências da filosofia para pensar o Ratzel, né? Então a gente já viu algumas ideias gerais, mas a gente pode também colocar algumas outras ideias que foram tributárias. A gente pode falar do darwinismo, né? Então o Charles Darwin, ele é uma figura importante para a gente pensar como o Ratzel está ali produzindo o seu pensamento. Né, o contexto ali da teoria da evolução é muito importante, até porque a sociedade passa também a ser
analisada segundo um processo evolutivo. Isso diz respeito à organicidade do próprio Estado, né? Por fim, eu gostaria de destacar até uma outra questão que inclui a influência hegeliana, que é a ideia de essencialismo e totalidade, né? Então, essa ideia, né, de que o Estado tem necessidades é uma ideia essencialista, né? O Estado, na sua essência, é um organismo que tem certas necessidades, né? Ele tem vida, né? E a essência do Estado é justamente o quê? A sua base de existência, né? A sua essência, né? Que determina a sua existência, é o espaço que esse Estado vai ocupar, certo? Essa é a ideia. E aí entra o conceito de totalidade. O Ratzel ele entende o mundo num sistema social, num sistema, numa totalidade onde espaço, povo, poder, solo, território se organizam, certo? Então isso é muito importante para a gente compreender o pensamento de Ratzel e também colocar a centralidade de alguns conceitos e categorias, né? A ideia de que a gente pode falar de um território em Ratzel, e aí entra de novo a organicidade do Estado. O conceito de território, tomado de maneira clássica, é o espaço ocupado por um Estado nacional. Hoje a gente já não trabalha com a categoria nesse sentido, né? Desde a geografia crítica, a gente tem território por relações de poder que podem ser diversas, né? Inclui a relação entre as empresas, grupos, facções criminosas, entre diferentes grupos no interior da sociedade, não se resume ao Estado, né? Então, o território para Ratzel vai ser pensado como uma delimitação do Estado Nacional. E aí entra a própria ideia de fronteira. E Ratzel é muito interessante na definição da ideia de fronteira, porque ele vai definir fronteira como aquilo em relação a qual todos os fluxos tendem em sentido contrário. Mas para falar das relações de poder especificamente, né? As fronteiras, nesse sentido, quando Ratzel coloca nesse sentido, Ratzel introduz uma noção de que a fronteira é um lugar tenso, um lugar de tensão, um lugar onde a gente tem muitas tensões e que, portanto, é um lugar que geralmente é evitado, né? Um lugar de vigilância, né? Um lugar onde a maioria dos fluxos ficam, né? Quer dizer, os fluxos se tornam mais internos. É claro que quando a gente fala de globalização, por exemplo, essa ideia ratzeliana já começa a ser impactada, né? E Ratzel está produzindo seu pensamento ali no contexto em que as fronteiras europeias eram extremamente conflituosas. Então, a gente tem que entender também, entender a importância dessas categorias em relação ao contexto em que elas foram produzidas e buscar maneiras de atualizar essas categorias também é algo interessante. Também é interessante notar como a ideia de população surge, né? População porque a sociedade acaba sofrendo essa quantificação como população, né? Então, população se torna uma maneira de se referir aos habitantes de um determinado estado, como na verdade também se a própria biologia pensava, né? População de indivíduos de uma determinada espécie. Aqui também a população desse estado nacional que traz essa ideia de que esse organismo vivo, que é o Estado, é composto por esses indivíduos que são quantificados, são pensados na potencialidade quantitativa. Não por acaso as relações de poder entre Estados vão ser estabelecidas dessa maneira mais clássica. Como? Como a gente define o poder do Estado nessa geografia mais clássica? É o tamanho do seu território e a quantidade da sua população. Então é isso, a população sofre o efeito de uma espécie de quantificação, de uma espécie de empiricização, que é banal de fato, e que traz uma superficialidade para a discussão, né? Torna um pouco banal a discussão de sociedade, e aí, é claro, a geografia, nesse caso, não é uma ciência da sociedade, é uma ciência do poder. Como ciência do poder, não pensa a sociedade, enquanto sujeitos, enquanto subjetividades, enquanto diferentes formas de luta e emancipação. Pensa os sujeitos dessa sociedade como indivíduos e indivíduos que fazem parte de uma quantificação numérica, que é força de trabalho, que é quantidade de soldados, que é isso, né? Essa quantificação também é característica dessas geografias políticas mais clássicas. Bom, pessoal, é isso. Aqui a ideia é oferecer um panorama geral das ideias do Ratzel, né? Claro que tem muita coisa que a gente poderia continuar abordando, mas para abordar Ratzel com mais profundidade, faremos a leitura num vídeo que virá a seguir, né? Aí nos próximos vídeos do canal, sobre o texto O Solo, a Sociedade e o Estado, né? Um texto do Ratzel, foi traduzido e a gente vai discutir em cima dele. É isso, pessoal. Críticas, dúvidas, comentários, deixem aí no vídeo e até uma próxima.